Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma aula com eu, professor Robson, professor de matemática. A nossa aula de hoje vamos iniciar um novo conteúdo, certo? Vou deixar aquele na telinha para vocês. Pronto. Nosso novo conteúdo aqui se chama função afim, também conhecida como função do primeiro grau, certo? Existe também a função do segundo grau, função do terceiro grau, ok? A função do segundo grau é aquela função quadrada. O que diferencia uma função da outra é a quantidade de termos que existe nela, ok? Na nossa função afim, a gente vamos trabalhar com no máximo 2 termos, certo? Desses 2 termos, temos uma variável, que é o valor de x, e temos os termos independentes. Temos um termo que acompanha a variável x e o outro termo é um termo com valor fixo, certo? Aqui temos alguma descrição. Uma função f de x chama-se afim quando existem 2 termos reais, a e b. Quando se passarmos para 3 termos, já não é uma função afim. Então, quando existe no máximo 2 termos. Aqui um exemplo de uma formação de uma função afim. F de x é igual a x mais b. Então, essa é a formação base. É a formação base para a nossa função. F de x é igual a x mais b, onde o valor de a e o valor de b são as variáveis. Ou não, são os termos, aliás. O valor de x, que é a variável, é o que vai variar, o que pode mudar. Vocês podem entender desse jeito. E o valor de a vai acompanhar esse valor que pode mudar, e o valor de b é aquele valor que não muda, é o valor fixo da questão. Certo. Aqui temos as definições da função afim, que elas podem ser definidas de 3 modos, como função linear, função identidade e função constante. Aqui estamos trabalhando com as letras, que primeiro é para que você possa identificar no momento de um problema onde vocês vão ter que ler a questão, vocês possam identificar qual é o valor de a, qual é o valor de b e qual é o valor de x da questão, certo? É por isso que a gente vamos trabalhar com esses valores aqui, com a, x e b. Mais para frente a gente vai trabalhar com números e depois com o problema em si, para vocês poderem identificar no problema os valores de a, b e x. Primeiro, nas definições. Uma função linear, como está descrito aqui, ó, é quando o valor de b é igual a 0. Ou seja, aquele valor fixo que eu acabei de dizer, que não muda, quando ele for igual a 0. Ou seja, no problema, quando ele não existir na questão lá que você for ler a questão, ter que interpretar a questão, quando ele não existir, aí você já se liga que ali é uma função linear. Uma função identidade é sempre quando, além do valor de b for igual a 0, quando não existir aquele valor fixo que vai mudar, o valor de a, que é acompanhado da variável, é sempre 1. Ou seja, basicamente no problema só vai haver o valor da variável, certo? E uma função constante é quando o valor de a não existe, ou seja, quando o valor de a for igual a 0. Então, reparando aqui nesses módulos dessas definições, reparem que sempre que
for uma função identidade, ou seja, que o valor de b foi igual a 0 e o valor foi igual a 1, além de ser uma função identidade, também vai ser uma função linear. Porque a função linear também tem o valor de b igual a 0. Só que nem sempre que for uma função linear vai ser uma função identidade. Porque na função linear o valor de a pode ser qualquer valor. Já na função identidade, o valor de a tem que ser 1 e o valor de b tem que ser 0. Apenas nesse momento. O valor de a 1 e o valor de b 0. É uma função identidade. E na função linear não. O valor de b tem que ser 0, mas o valor de a pode ser qualquer valor. Certo? E numa função constante é apenas quando o valor de a for igual a 0. Ok? Pronto. A partir daí, vamos passar aqui nosso primeiro exemplo. Já mudando aqui a questão para os números, para ver se fica bem mais fácil de vocês identificarem. Certo? Pronto. Temos aqui nosso primeiro exemplo. A letra A. F de x é igual a 3x mais 1. Eu vou aqui colocar aqui. Vou digitar. Nessa digitação, observem que vai servir também para quando vocês forem resolver alguma questão parecida com essa no formulário, onde existe aqueles erros de espaçamento, erros de pontuação, certo? Em que lá no formulário é corrigido. Vamos lá. Eu coloquei aqui um espaço para me digitar, que é a mesma forma que vocês vão digitar lá no formulário. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse primeiro exemplo temos na letra A, f de x é igual a 3x mais 1. O que eu peço aqui para vocês fazerem? Peço para que vocês identifiquem qual o valor de A e qual o valor de B nessa questão. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vão colocar letra A igual a espaço. Qual seria o valor de A? Reparem aqui, ó, onde está descrito aqui, ou aqui onde vocês quiserem. O valor de A, ele está sempre, ó, ao lado do valor do x. É o valor que está do lado do valor de x, ou seja, acompanhado do valor de x. Quando ele está acompanhado, quando tem uma letra, um número acompanhado de uma letra, ele está multiplicando. Lembre-se disso também. Então, o valor de A é aquele valor que está acompanhado do x. Então, qual o valor de A nessa letra A? O valor de A é o número 3. Apenas o número 3. Não é o 3x. É o número 3. O valor de A é o 3. O valor de x pode ser outro valor. E o valor de B é aquele valor fixo. Aquele valor que fica sozinho. Então, como eu descrevi aqui, lá no formulário você vai fazer o que? Letra A igual, aí dá um espaço e coloca o valor, no caso 3. A partir daí, vírgula, espaço. Vamos agora encontrar o valor de B igual, espaço. Qual seria o valor de B? Aquele valor que fica sozinho. O que sobrou ali, ó, que falou que fica sozinho, o mais 1. Quando é positivo, não precisa colocar o sinal de mais. Então eu coloco apenas o valor de 1. Certo? Então aí, o valor de A é igual a 3 e o valor de B é igual a 1. Ok? Na nossa letra B, vou colocar aqui
para ficar mais fácil para vocês. Do mesmo modo, o valor de A e o valor de B. Vocês podem colocar aqui sempre o primeiro valor de A primeiro, ou se quiser pode colocar o valor de B. É a opção de vocês, certo? Eu costumo sempre colocar o valor de A primeiro. Coloca aqui, ó, A igual espaço. Procurem sempre colocar o valor de A primeiro para ficar mais fácil. Então, como sempre, o valor de A é aquele valor acompanhado do x. Qual o valor acompanhado do x aqui? Reparem que é o menos 2. Ó. Reparem que esse sinal ele pertence ao 2. Esse sinal aqui ele não fica sozinho. Não existe um sinal ficar sozinho na questão. Ele acompanha um valor. Então, primeiro vem o sinal para depois o seu valor. Então, o valor desse sinal é 2. Então, acompanhando esse sinal vai ficar menos 2. Vírgula, espaço, valor de B é igual espaço. Qual seria o valor de B? Agora é o valor de 3. Então, reparem que nunca o valor de A é o primeiro valor. Não, nem sempre. O valor de A é sempre aquele valor acompanhado do x. Nesse caso aqui ele veio primeiro, que é 3x mais 1. Só que nesse outro caso aqui da letra B, ele veio em seguida. Veio 3 menos 2x. Ou seja, o valor de B é aquele valor sozinho, que na letra A é o 1, positivo. Não coloco o sinal de mais porque quando é positivo não precisa. Nessa letra B, o valor de B é o 3. É para que ele veio primeiro, certo? Na letra C eu vou copiar aqui, que temos uma fração, certo? Temos aqui a mesma coisa, ó. O valor de A igual, certo? O valor de A é uma fração, 2 sobre 3, ó, 2 sobre 3, eu coloco uma vírgula, valor de B, valor de B é aquele valor que fica só, aquele valor fixo, menos 5. Pronto. Na letra D, vamos identificar o valor de A e o valor de B. Numa função afim, sempre temos valor de A e valor de B. Então, reparem que na letra D temos f de x é igual a 5x. O valor de A é igual espaço, lembre-se sempre. O valor de A é aquele valor acompanhado do x. Qual o valor acompanhado do x? O 5. Então, coloco 5. Vírgula, espaço, valor de B é igual espaço. Valor de B, está descrevendo aqui algum valor de B? Então, quando não estiver a amostra, ele é um valor de B que está oculto. Então, quando estiver oculto, o seu valor é 0. Não se pode também deixar de colocar o valor de B igual a 0. Não apenas colocar A igual a 5 e esquecer o valor de B. Senão está errado. Certo? Sempre coloca o valor de A e o valor de B. Se o valor de A for 0, coloca A igual a 0. Se o valor de B for 0, coloca B igual a 0. Aí na letra E, por exemplo. Na letra E, o valor de A, que é aquele valor acompanhado do x. Se não temos a variável x, é porque não temos o termo de A. Então, A igual, espaço, 0, vírgula, espaço, B igual, espaço, qual o valor de B? 6. Pronto. Certo? Reparem sempre na ordem e no espaçamento aonde colocar, para na hora que vocês forem fazer um formulário não haver esse tipo de erro,
certo? É importante que coloque as letras para me poder, na hora de corrigir, identificar a qual letra serve aquele valor que você está colocando, entendeu? Então, seguindo, identificamos aqui os valores de A e B. Vamos às definições aqui, definir quais dessas funções afim são linear, identidade e constante. Ok? Lembrando que todas são funções afim, mas além de função afim, pode ser algum outro tipo de função afim. Uma função afim linear, função afim identidade ou a função afim constante. Lembrando que, vamos lá, função linear. A função linear é sempre quando o valor de b é igual a zero. Qual dessas questões aqui temos o valor de b igual a zero? Apenas a letra D. Então, a letra D é a função linear. Ok? Porque o valor de b é igual a zero. Na função identidade, temos aqui a igual a 1 e b igual a 0. Temos alguma questão de função identidade com a igual a 1 e b igual a 0? Não. Aqui temos o b igual a 0, mas o a não é igual a 1. Se esse a aqui fosse igual a 1, além de ser linear, também seria identidade. Então, vai permanecer apenas linear. Função constante. A função constante é quando o valor de a é igual a 0. A questão em que temos o valor de a igual a 0 é a letra E. Então, a letra E constante. Então, não temos nenhuma questão com função identidade e apenas uma com linear e uma constante, certo? Pronto. Após isso, agora vamos trabalhar com nossos probleminhas, certo? Trabalhar com problema, que é para vocês aprenderem a interpretar, que é um passo importante desse assunto. Vocês têm que interpretar a questão. Para isso, tem a importância da leitura, para que vocês consigam identificar o valor de A, o valor de B e o valor de X, certo? Temos aqui, segundo exemplo. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 km, quanto o João pagou ao motorista? Bem, a gente temos aqui os valores, certo? Temos um valor que cobra R$ 4,50 pela bandeirada. O que seria essa bandeirada? A bandeirada é quando você chama um táxi e você vai cobrar aquele valor fixo. Vamos dar logo a realidade, descrever para você já a resposta. Esse 4,50 é aquele valor fixo. Por quê? É aquele valor que quando você chama um táxi, você vai pagar ele. Você vai pagar aquela taxa, só porque você já chamou ele. Independente de quantos quilômetros você vai rodar, é aquela taxa. É a bandeirada, certo? Além da bandeirada, você vai pagar mais R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ou seja, se você rodar 10 km, você vai somar R$ 1,30 10 vezes. Se você percorrer 20 km, R$ 1,30 20 vezes. A cada 1 km rodado, você vai pagar R$ 1,30. Nesse caso, ele está falando que eu vou percorrer 25 km. Ok? Então vamos lá. Eu gosto de colocar desse modo. Eu gosto de tentar descrever qual o valor de A, qual o valor de B e qual o valor de X.
Pronto. O valor de A, que é aquele valor acompanhado do x, aquele valor que vai mudar dependente da variável, qual seria? Nesse caso seria R$1,30, ou, para facilitar, 1,3. O zero após o 3 não vai fazer diferença. Vamos lá. R$1,30 é aquele valor de A. Qual seria o valor que acompanha o valor de A, que é o valor de X? É o valor do quilômetro rodado. Se eu vou pagar R$1,30 por quilômetro rodado, ou seja, o valor de A é R$1,30 e o valor de X é quantos quilômetros eu vou percorrer. Nessa questão está pedindo 25, mas poderia ser 30, poderia ser 50, poderia ser 10. Então o valor de X nessa questão é os 25 km reais, 25 km que ele percorreu. E o valor de B, que é o valor fixo, como eu falei antes, é 4,5. Ok? Então se a gente for formar uma função, como está descrito lá, f de x é igual a x mais b, substituindo os valores, ficaria assim: f entre parênteses x é igual o valor de a, que é 1,3, vezes o valor de x, que é 25. Lembrando que quando se temos uma letra e um número, eles estão multiplicando, ou duas letras juntas. Por exemplo, como está lá AX, o A está multiplicando pelo valor de X, ou seja, o valor de A, que é 1,3, que é R$1,30, está multiplicado pelo quilômetro rodado, que é 25, mais o valor fixo da bandeirada, que é 4,5. Essa é a nossa função. Só que a pergunta é quanto João pagou ao motorista. Para saber isso, é só resolver essa função. Ou seja, primeiro multiplicamos para depois somar. Vamos multiplicar R$1,30 vezes 25 e somar com 4,50. Então, multiplicando R$1,30 vezes 25 vai dar 32,5, que somado mais 4,5, o resultado dá R$37. Ok. A diferença aqui, vamos supor, se ao invés de 25 km rodado, ele tivesse rodado 10 km, se ao invés de 25 aqui fosse um 10, que é o valor que pode variar, ou até mais, vamos dizer, eu vou pegar um táxi, vou a tal lugar, aí dá 25 km. Não, vamos mais para longe, vamos ir em outro lugar com esse mesmo táxi. Vai permanecer a mesma bandeirada, vai permanecer a mesma taxa de R$1,30 por quilômetro rodado, só que a diferença é que vai aumentar os quilômetros rodados. Se ao invés de 25 for 10, vai permanecer a mesma coisa. R$1,30 vezes 10, que vai dar R$13, mais 4,50, ou seja, 13 mais 4,50 vai dar 17,50. Ok? Puxando aqui mais outro exemplo. Pronto.
Puxando aqui um outro exemplo, o nosso terceiro exemplo. O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500 e para aumentar a sua receita, ou seja, para aumentar o seu ganho, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho, certo? Aqui já está dizendo, ele tem um salário fixo mensal, então a partir daí já sabemos que esse valor fixo mensal já é o valor de B. E para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho. Ou seja, se aqui é um valor fixo de 1.500, que é o valor de B, esse valor aqui de R$ 120 vai ser o valor de A. E a variante X, que vai variar, é as noites de plantões. Quantas noites de plantões ele vai fazer? Se ele vai fazer uma noite de plantão, é R$ 120. Se ele vai fazer 2 noites de plantões, é 120 vezes 2. Se ele vai fazer 3, é 120 vezes 3. Então, daí você já dá a noção de como resolver. Já está descrevendo o básico, certo? A letra A está pedindo: se em um mês o segurança fazer 4 plantões, que salário ele receberá? Ok? Descrevendo lá da mesmo modo, como eu acabei de... já dá até as respostas. Eu colocar aqui, valor de A 1.500, valor de B 120 e o valor de X, nesse caso aqui na letra A, é os 4 plantões, certo? Como ficaria? Basicamente a mesma coisa lá. A gente vai pegar os 120 multiplicado por a quantidade de plantões, que é o 4, e somar com o valor fixo, ou seja, o seu salário mensal. 120 vezes 4 mais 1.500. 120 vezes 4, 12 vezes 4 dá 48, ou seja, aqui vai dar 480 mais 1.500. 480 mais 1.500, tudo isso aqui vai dar 1.980. Então, esse valor de 1.980 é o valor que ele vai receber fazendo 4 plantões, certo? Na letra B, pede-se apenas para qual é a função matemática que expressa o seu salário. Na letra B pede-se que você faça basicamente isso que eu fiz aqui no segundo exemplo, ou seja, armar aquela funçãozinha. Ou seja, vai ficar f de x igual, a função que move ela seria o que? O 120 vezes o valor de x, que é o plantão, quantos plantões eu pretendo fazer, somado com o valor fixo, que é de R$ 1.500. Essa é a função que expressa o salário mensal no caso do segurança.
Temos aqui uma letra C para finalizar. Na letra C, observe qual é o número de plantões necessário para gerar um salário superior a R$ 2.300. Qual seria o número de plantões necessário para gerar um salário superior a R$ 2.300? Então, seria basicamente o que? A gente pegar, vamos trabalhar com um pouco de maior e menor, dessa forma. Por quê? Se eu quero um salário superior a R$ 2.300, podemos colocar aqui, ó, 2.300. Ele tem que ser um valor menor do que a nossa função de f de x. Correto? O 2.300 ele tem que ser menor do que f de x, ou seja, f de x tem que, essa função, a nossa função, tem que ser um valor maior do que 2.300. Então, perguntando a você, qual seria a nossa função? Ou, ao invés de poderia ficar do outro modo. Podemos colocar assim, por exemplo, para ficar mais fácil, a nossa função de x, ela tem que ser maior do que 2.300. É basicamente a mesma coisa, não é isso? Já que vamos trabalhar com a função, é a mesma coisa, mas para facilitar, a nossa função tem que ser superior a R$ 2.300. Aí eu pergunto a vocês, qual é a nossa função? Qual é a função, aliás? A função é essa aqui, que está descrita aqui, 120x mais 1.500. Então, se eu pegar aqui 120 vezes x mais 1.500, ela tem que ser um valor maior do que 2.300. Aqui já se transformou numa equação. Esse sinal aqui de maior, a gente podemos não substituir, mas qualificar ele como se fosse um sinal de igualdade e transformar tudo isso aqui numa equação. Como se faz uma equação? Pega os valores acompanhados de uma letra, que nesse caso é um x, que no caso é o 120. Vai ficar o que? 120x, ou seja, multiplicado por x, né? Ou 120x. Coloca, fosse uma equação, esse sinal aqui de maior seria um sinal de igualdade. Eu colocaria ele aqui e separaria os outros valores que temos apenas números. Ficaria 2.300. Aqui está mais 1.500, vai ficar menos 1.500, porque ele estava de um lado do sinal, veio para o outro, então inverte o sinal. E continuamos. 1.200 ou 120 vezes x maior que 2.300 menos 1.500. Isso aqui vai dar 800. Que agora temos uma multiplicação que é 120 vezes x, vai ficar x igual, ele vai passar o 120 para o outro lado dividindo, vai ficar x é igual a 800 dividido por 120. Essa barra aqui significa dividido, certo? 800 dividido por 120. X é igual 800 dividido por 120 vai dar 6,666 e alguma coisa.
ok? Então, aqui estaria basicamente o nosso resultado. Só que o número de plantões, que são os dias, eles são contados como números inteiros. E aqui não é um número inteiro. Aqui é um número fracionário, não é isso? Um número decimal, número com vírgula. Ou seja, o número de dias, que é o número de plantões, eu não vou dizer que eu gastei 6,66 dias. Não. Qual é o número de plantões necessário para gerar um salário superior? Se eu quero um plantão superior a 2.300, se eu colocar 6, que é um número inteiro próximo de 6,66, vai dar inferior. Então tem que ser 6,66 a mais, ou seja, para descrever melhor, o valor de x tem que ser um valor superior a 6,6, o mais próximo seria 7 plantões. Ok? Espero que todos tenham entendido. A gente procura facilitar um pouco para vocês, explicando devagarzinho para que possam entender. Repare, primeiro tentei explicar para vocês os valores de A, B e X, passei para vocês exemplos, problemas para vocês identificarem qual o valor de A, qual o valor de B e o valor de X em problemas, para que vocês consigam a mais para frente tentar resolver e entender as questões, certo? Vamos ficando por aqui. Agradeço desde já, e se puder, qualquer coisa, dá uma curtida lá no nosso like e podem comentar. Quando eu puder eu respondo, certo? Até logo.